O dia que eu fechei minha agenda, parei de atuar nas novelas e me vi sem um roteiro a seguir, sem um personagem para interpretar, eu já não sabia mais quem eu era. A mídia estranhava esse meu comportamento e eu só pensava, e agora? Eu acordo e faço o quê? O que eu sinto? Do que eu gosto? Quem sou eu? Atuando durante anos como atriz e tendo a chance de protagonizar mais de 8 novelas, com muita gratidão pela minha trajetória e também com um alto custo, eu aprendi várias lições sobre sucesso. E eu quero dividir agora com vocês. Eu cresci em um meio que atribuía sucesso a status, prestígio, poder de compra, roupas de marca, reconhecimento, acesso a uma rede privilegiada e até mesmo, quem sabe, ficar de pernas para o ar chupando uvas. E foi assim que parte desse imaginário se materializou aos meus 16 anos com meu primeiro papel na Globo. Um trabalho que caiu no meu colo, que eu não me preparei, nem técnica, nem emocionalmente. Aliás, eu recusei esse chamado por 3 vezes, porque eu nunca tinha me imaginado ali. No 4º convite, eu entendi que eu não poderia mais recusar. Afinal, eu pensava, é uma oportunidade que qualquer um gostaria de ter. E foi assim que eu embarquei nesse desafio. Criada em solos mineiros, acostumada só com meu núcleo familiar e o meu íntimo círculo de amigos, eu me deparei com uma cidade grande, de pouco convívio pessoal. Da noite para o dia, literalmente, eu ganhei fama e era reconhecida como celebridade por onde eu ia. No dia seguinte, em que eu apareci na TV, eu fui ao shopping almoçar e eu não consegui chegar ao restaurante. E eu lembro muito nitidamente a primeira festa que eu fui para encontrar os colegas, que quando eu cheguei já tinha assim um paredão de fotógrafos, todos os fãs em volta do carro gritando, algo no mínimo assustador para uma introvertida como eu. O que eu consegui fazer naquele momento foi descer do carro, timidamente, com toda aquela luz sobre mim, dar um sorrisão e tirar o máximo de fotos. Lidar com os fãs sempre foi a melhor parte e também muito desafiador, eu espero que não me entendam mal, porque muitas vezes era sacrificante a minha própria cobrança em estar disponível o tempo todo. Como, por exemplo, no enterro do meu avô, em que eu fui pega pelo braço para gravar um vídeo mandando beijos para a família de um fã. Eu não sabia dizer não. E mesmo aquilo me corroendo por dentro, eu fiz. E eu me sentia mal em me obrigar a sorrir o tempo todo, até mesmo em situações como essa. Assim, eu deixei a vida me levar por 10 anos, apenas dedicada ao meu trabalho. Eram 24 horas por dia com a mente, o corpo e as emoções no trabalho. Um ciclo de constante pressão para atender às necessidades dos outros e as minhas autocobranças exageradas. Eu não tinha que me preocupar com nada. Comida sempre pronta, roupas escolhidas, eu era poupada de fazer qualquer coisa. Uma vida de princesa, você deve estar pensando. E sou grata, mas isso foi me fazendo perder autonomia nas minhas decisões. Eu não sentia o tempero, sabe? E a fama foi ficando pesada. Com falta de tempo entre os projetos, eu pulava de uma personagem para outra, sem poder focar em mim. Eu era só uma profissional o tempo todo.
E era uma solidão imensa, que ninguém ao meu redor compreendia. Eu escutava frases do tipo: que frescura, Pri. Ah, a vida de artista é assim mesmo. Você tem tudo e ainda reclama. Tanta gente passando fome, sem ter o que comer, e você está reclamando do quê? E eu, claro, sempre muito sensível com as causas sociais, me sentia ainda pior. Eu passei a achar que talvez eu fosse fraca demais, ou que talvez eu fosse mesmo mimada, que eu tinha que dar conta. E mal sabia eu que eu já não estava mais dando conta. Eu acabei me reduzindo para caber nessas expectativas. Eu enterrei meu sofrimento e me arrastei adiante. O que eu estava passando, e eu não sabia, é o que a ciência chama de depressão crônica, uma condição destacada pela OMS como uma das principais causas de incapacidade no mundo, afligindo cerca de 264 milhões de pessoas. Isso representa mais do que a população brasileira. Estudos demonstram que as pessoas passam por esse tipo de disfunção, sentem vazio interno, falta de esperança com o futuro, auto-julgamento extremo e muitas outras dificuldades para simplesmente seguir. Isso explica porque eu fiquei paralisada, apática. Eu sentia que eu estava morta num corpo vivo. Como certa vez, em uma roda, numa conversa, eu me vi numa condição de extrema falta de presença, apenas cumprindo o protocolo de estar ali, no modo automático. Eu já não sentia mais prazer, nem mesmo a dor ou a raiva me afetavam. Como um papel. Eu fui me tornando anestesiada para a vida. Eu me sentia aprisionada dentro da minha própria mente. E foi assim que por muitos anos passei a minha vida vivendo mais as minhas personagens do que a minha vida real. Sucesso, fama, convites nunca me faltaram. O sucesso visto pelos outros foi se tornando insustentável para mim. E como temos um imaginário de sucesso muito deturpado, como existe uma pressão social em torno de ser bem-sucedido, escancarado nas redes sociais, o auto-julgamento pode nos sucumbir quando percebemos não atender a um padrão. Eu sei que de início pode parecer estranho uma atriz famosa, com anos de experiência, se sentindo triste, mesmo tendo tudo, e ainda mais abrindo mão de convites que reforçariam a fama, optando por caminhos pouco convencionais. Pode até ser visto como um retrocesso, tendo em vista que, como atriz, eu já havia alcançado o sucesso. Eu chamo de coragem. Eu estou aqui hoje para dizer que eu precisei desapegar de tudo que me diziam que era sucesso, para de fato criar um significado de sucesso que funcionasse para mim. Nessa minha jornada de aprendizados, eu percebi que precisamos de um sentido pessoal, algo que nos dê razões para levantar da cama, percorrer o dia, nos comunicar com as pessoas, cumprir tarefas, ir trabalhar. Aliás, por falar em trabalho, pasme. Dados de um amplo estudo mundial da Gallup revelaram que 79% das pessoas estão desengajadas em seus trabalhos. Vão ao trabalho porque precisam trabalhar, mas não se sentem conectadas a ele. Não refletem a sua paixão. E daí surgem as reações adversas. Apenas 33% relatam estar prosperando no seu bem-estar geral. Eu entendo, claro, nem sempre teremos a realidade de trabalhar com aquilo que sonhamos no futuro. Mas isso nos fada a ter uma vida infeliz? Ou podemos buscar o sentido nas pequenas coisas diárias
celebrando as pequenas conquistas. Eu acho muito importante darmos sempre o máximo no nosso trabalho, 100%. É assim que eu sou em tudo que eu faço. Mas que a gente não deixe de viver o nosso lado pessoal. Se tiramos 1 hora do nosso dia para ficar com o nosso filho, para namorar, para fazer um esporte, não é perder, é ganhar 1 hora de qualidade. Com certeza vai fazer com que o nosso trabalho pese e canse menos. Não podemos esquecer de deixar de cuidar daquilo que alimenta a nossa alma. Risadas, conversas, cheiros, sabores. Desde 2009, eu passei um tempo considerável investigando com uma lupa todos os aspectos da minha vida, buscando identificar onde estaria esse tal propósito que tanto falavam. E quanto mais eu fiquei procurando, menos eu encontrei. Foi somente quando eu descobri que não encontraria propósito nenhum que eu entendi que meu papel e meu dever, caso quisesse querer viver a minha vida, seria criar eu mesma um sentido para ela. E é justamente o verbo criar que nos torna protagonistas das nossas próprias histórias. E o que é essa ressignificação que não encontramos, mas que podemos criar? Ela é fundada, sobretudo, na reorganização das nossas relações e na forma como nos posicionamos. Assim como em se permitir mais sentir do que pensar. No meu caso, eu contei com o meu espírito aventureiro, assumi o volante e saí para me lambuzar e desbravar novos horizontes. Eu precisava botar a mão na massa, recuperar a minha autonomia. Aos poucos, o meu sofrimento foi sendo substituído pela coragem de assumir as rédeas da minha própria vida. Eu me enxerguei muito mais forte do que eu conseguia conceber. E foi provando dos piores remédios, dizendo alguns não sociais, o que era muito difícil para mim, que eu reforcei o meu sim. Reiniciei a minha carreira com mais maturidade em minhas escolhas, assumindo os postos de também empreendedora, roteirista e diretora junto com o Bruno. Ai, o Bruno. Aquele que compõe um dos capítulos mais lindos da novela da minha vida, que me colocou em frente a um espelho e me fez enxergar coisas sobre mim que eu nunca soube, que eu sempre tinha evitado. Ele me incentivou dia a dia a ir recuperando o meu próprio colorido. Junto a pessoas que nos fazem bem, nos tornamos melhores. Viramos uma potência. E há 5 anos venho protestando de forma rotineira sobre a importância de não dizermos não a nós. E é sobre isso que eu estou aqui hoje falando para você. Porque eu sei que em algum momento da vida, independente da área que atuamos, existe esse questionamento dentro da gente. Eu te digo que o sentido que criamos pode ser qualquer coisa que nos ajude a passar por condições desafiadoras em nossas vidas. Os mais comuns são uma nova carreira, um curso, uma separação, ou quem sabe aprender a dançar e se surpreender com os resultados. Esteja conectado com pessoas que são verdadeiras com você. Se respeite. Conheça os seus limites. Para mim, essa transformação veio através do autoconhecimento, do entendimento de quais eram as minhas necessidades reais, das quais eu não iria mais abrir mão. Além do meu amor por percorrer desafios e adquirir novas habilidades. Não adianta estarmos no topo, vazios
de nós mesmos. Assim, a principal mensagem que eu quero transmitir a você é que devemos criar o sucesso que funcione para cada um de nós. Viver de acordo com o que nós acreditamos, ainda que seja algo que não indique uma ascensão profissional. Hoje, poder falar dos meus medos é libertador. Me fortaleço em meus rituais diários e faço isso todos os dias, não só pelo meu filho, pelo Bruno, mas essencialmente por mim mesma. E se você, assim como eu, enfrentou desafios, adversidades, obstáculos que a vida impôs e mesmo assim não abriu mão de você, isso é sucesso. Eu sou profundamente grata a cada oportunidade que bateu à minha porta, inclusive as ruins. E hoje fica claro que a diferença entre encontrar e criar um significado de sucesso foi o que me permitiu voltar a viver o real sentido da vida. Sucesso para mim é saber quem eu sou. Seja bem-sucedido para você. Obrigada.